Fala, meu e-consagrado, minha e-consagrada, beleza? Vamos resolver aqui algumas questões da banca Legatos, especialmente o concurso que ocorreu na prefeitura de Paulo Ramos no ano de 2019. Então vamos para a resolução das questões. Só uma curiosidade, né? Paulo Ramos, quem nasce em Paulo Ramos, ali no Maranhão, é chamado de Paulo Ramenses, tá bom? São os Paulo Ramenses. Fiz uma pesquisinha aqui. Paulo Ramos é um município brasileiro do estado do Maranhão. Era de início chamado de Bacabinha. A cidade que foi povoada por povos oriundos do Ceará passou a se chamar de Paulo Ramos no dia 20 de janeiro de 1970. Bacabinha, pessoal, é devido a essa planta aqui chamada de bacaba, né? Que dá essa fruta aqui chamada de bacaba, beleza? Então, bacaba, só por curiosidade, ela tem muita fibra, né? As fibras são solúveis, ajudam a equilibrar os níveis de colesterol no sangue, combatendo o colesterol ruim. O colesterol ruim é o LDL. E aumentando o colesterol bom, que é o HDL. Também é ótimo para, se é fibra, né? Então é importante para o intestino. A distância da capital São Luís, de Paulo Ramos para São Luís, é de 347 quilômetros. A hidrografia lá de Paulo Ramos, o rio que banha lá, o rio Grajaú, clima é tropical. Já na economia, nós vamos falar principalmente na ideia de pecuária, né? E na ideia da agricultura. Aí nós temos a criação de bovinos e suínos, nós temos o cultivo de arroz, feijão, milho, coco, babaçu e melancia. Beleza? Então vamos lá para a questão, por curiosidade aí, para a gente se sintonizar com relação ao município de Paulo Ramos. Agora vamos para a questão de informática, que é o nosso foco. Questão de número 1 diz assim: unidade de disco, o HD, né, que você pode ver muitas nomenclaturas como HDD, certo? Você pode ver HDD, que é drive de disco rígido. São dispositivos que possibilitam o armazenamento. Então, é lá que você vai armazenar os seus dados. Por padrão no Windows 10, o HD principal é identificado no computador por qual letra? Presta atenção, ele perguntou qual a letra do HD principal. Você vai lembrar do HD central. O HD central você lembra de letra C. Então, realmente, é aqui que fica o HD central. Ok? Então, o gabarito aí sem problema nenhum seria letra A. Então, falou em unidade central, unidade de disco central, você pensa em unidade C. Próximo. Sobre a manipulação de arquivos e pasta no explorador de arquivos do Windows 10, julgue os itens a seguir em verdadeiro ou falso. Mover arquivo. Olha só, pessoal, mover é você retirar um arquivo da origem e colocar no destino. Então, quando eu movo algo, eu estou retirando ele da origem e colocando ele no destino. Certo? Então, lá na origem, ele vai ser retirado e vai ser colocado no destino. Geralmente, você pode mover clicando e arrastando com a tecla Shift. Você usa o botão direito, o botão esquerdo do mouse, né? Então, você vai clicar e arrastar. Arrastar, né? Você vai utilizar quem? A tecla Shift, que vai obrigar a mover. Aqui você está usando o botão esquerdo do mouse. Você clica e arrasta, pressionando o botão esquerdo, faz a tecla Shift, depois que você seleciona o arquivo ou a pasta, você vai conseguir mover. Outra maneira é você pressionar o Ctrl mais X e no destino você pressionar Ctrl mais V, que é o recortar, colar. Então, mover arquivos ou pastas significa mantê-los no local de origem? Não, é mover do local de origem. Isso aqui está errado. Então, não é manter. Manter se eu tivesse feito uma cópia. Só vai manter se você tiver uma cópia desse arquivo, ou com Ctrl C, ou clicar e arrastar com Ctrl. Então, isso aí está errado. Item 2. Para selecionar arquivos intercalados, alternados, aleatórios, deve-se manter a tecla Ctrl de controlar o que eu quero, pressionada enquanto eu seleciono os arquivos. Isso aqui estaria correto. Okay?
Subentendido que você está utilizando o botão esquerdo do mouse, você vai, utilizando o botão esquerdo, você vai pressioná-lo, clica aonde você deseja com o Ctrl e ele permite você fazer a seleção alternada, a seleção intercalada. Vou já demonstrar para vocês. Se você usar o Shift, aí a seleção já vai ser sequencial. Então, se você clicar com o Ctrl alternadamente, né, você vai ver que vai haver uma seleção alternada. Já se você clicar com o Shift, a seleção vai ser em sequência. Então, isso aí estaria correto. Quando os arquivos ou pasta de um disco rígido, certo? Observa que são arquivos ou pasta de um disco rígido, ou seja, da unidade central, a unidade local, são excluídos, utilizando a tecla Delete, eles vão para um local chamado lixeira, correto, sendo possível recuperá-los posteriormente, correto. Aqui foi uma questão também de concurso, da prefeitura de Mangaratiba, por exemplo, no Rio de Janeiro, aonde ele perguntou o seguinte: olha, se tem um arquivo na lixeira, como é que eu faço para retornar ele? Você vai utilizar a opção restaurar. Então, isso aí estaria correto. Eu vou usar a terminologia que ele usou aí mesmo, né? A primeira está falsa, a segunda está verdadeira e a terceira está verdadeira. A primeira ficou falsa, a segunda verdadeira e a terceira verdadeira. Então, o gabarito aí seria FVV. Letra D seria a resposta. Vamos ver como é que funciona isso na prática. Vamos lá. Ó, então, veja só, estou com o meu teclado aqui, pessoal, abri a minha área de trabalho. Aí vejamos o seguinte, ó, imagina que eu queira selecionar esse arquivo para gerar uma cópia, olha só. Então, eu vou aqui no meu teclado, estou usando aqui meu botão esquerdo, ó, vou pressionar a tecla Ctrl, está grifada aqui a tecla Ctrl, está marcado, ó. Agora eu vou clicar e arrastar isso aqui, ó, para o destino, ó. Veja o que é que vai acontecer, ó. Ele vai gerar uma cópia. Quando eu utilizo o Ctrl, ele gera uma cópia. Agora, olha só, vamos fazer o diferente agora. Vou desmarcar o Ctrl, vou marcar agora o Alt. Vamos supor que eu estou usando agora o Alt. Se eu clico aqui, ó, e arrasto, ele vai gerar um atalho. O Alt é atalho. Ok? Agora eu vou usar a tecla Shift. Ó. O Shift, ele tem a finalidade, estou usando o botão esquerdo do mouse. Ó. O Shift, ele tem a finalidade de mover. Ó. Observe que aparece a palavra mover. Então, o Shift tem a finalidade de mover. Quando eu clico e arrasto. Tudo bem? Então, grave bem. Clicar e arrastar com o Ctrl, cópia. Clicar e arrastar com o Alt, atalho. Clicar e arrastar com o Shift, mover. Agora, vamos fazer o caso da seleção. Vamos ver como é que funciona a ideia de seleção. Tudo bem? Então, pessoal, agora nós vamos ver aqui no explorador de arquivos a ideia agora de seleção. Presta atenção. Eu vou clicar aqui no primeiro arquivo, vou pressionar a tecla Shift e agora eu vou clicar no último. Veja só. Veja que ele faz a seleção dos arquivos em sequência. Tudo bem? Vou desmarcar aqui o Shift. Agora, eu vou desmarcar aqui a seleção, vou pressionar a tecla Ctrl, só a tecla Ctrl, estou pressionando o botão esquerdo do mouse, ó. Vou clicar no primeiro. Veja que a seleção agora vai ser controlada, alternada. Ok? Então, quando eu clico para a seleção, utilizando o botão esquerdo do mouse, a tecla Shift, a seleção em sequência. Quando eu utilizo o botão esquerdo do mouse e eu clico pressionando a tecla Ctrl, a seleção vai ser alternada. Não confundir com clicar e arrastar. Eu só estou clicando, pressionando a tecla Shift ou a tecla Ctrl. Se eu clicar com a tecla Shift, seleção em sequência. Se eu utilizar a tecla Ctrl, seleção alternada, seleção aleatória. Maravilha? Mais uma curiosidade, ó. Se eu pressionar Ctrl A, ele vai selecionar tudo. Ó. Veja lá, ó, selecionou tudo. Ó. Ctrl A faz a seleção de tudo. Tudo bem? Então, explicado isso, vamos agora fazer a exclusão desses arquivos para a lixeira. Vamos lá. Então, voltando aqui para a área de trabalho, veja só. Eu estou aqui com o meu teclado.
E aqui eu estou com minha lixeira, veja que ela está visualmente vazia. Não tem nada aqui, ela está transparente. Se ela está transparente, ela está vazia. Agora imagina o seguinte, ó, imagina que eu clique isso aqui, ó, vou pressionar, tá certo? A tecla Delete, ó, ele vai para a lixeira diretamente. Já foi para a lixeira, eu pressionei aqui a tecla Delete. Você está visualizando aqui, ó. Vou fazer diferente agora, ó. Vou pressionar agora Shift Delete. Veja que ele pergunta para mim se eu quero excluir permanente e ele não vai enviar para a lixeira. Ó. Sim, não vai para a lixeira. Veja que se eu clicar 2 vezes na lixeira, você só tem aquele arquivo que eu excluí. E veja que todo o arquivo que está aqui eu posso restaurar. Ó. Então, se eu clicar com o botão direito, por exemplo, ó, eu posso restaurar. Ou então eu posso vir aqui, ó, restaurar os itens selecionados. Eu posso restaurar todos os itens. Bem? Eu posso esvaziar a lixeira. Então são essas possibilidades. Eu posso ver as propriedades da lixeira. Então vou pedir para ele restaurar. Ó. Então clico com o botão direito e mando restaurar. Ele restaura aquele arquivo. Certo? Ó. Então se você observar, ele restaurou aqui para mim. Está aqui, ó, restaurado. Então se eu der um delete, ó, eu vou clicar aqui nele. Eu vou dar delete, ó, ele vai para a lixeira. Ó. Vai você está visualizando aqui, ó. Deixa eu só colocar aqui para você visualizar. Eu vou mandar restaurar, ó. Botão direito, restaurar. E voltou, ele está aqui, ó. Agora eu vou clicar nele e vou deletar. Ó. Delete. Ele passa aqui para a lixeira. Ok? Então está provado que nós fizemos na questão. Fizemos na teoria, está aqui a prática. Vamos voltar para as questões. Então, pessoal, nós vimos aí na prática como é que funciona. Então, realmente o gabarito dessa questão, letra D. Questão de número 3. A navegação anônima ou privada é um recurso existente nos navegadores web atuais que impede que sejam armazenadas algumas informações sobre a sessão do usuário, permitindo que o mesmo navegue com privacidade. Quando o navegador está no modo de navegação anônima habilitado, ele não irá salvar. Então, essa é uma pergunta constante. A navegação anônima, você vai ver essa terminologia no Google Chrome. Você vai ver bastante no Google Chrome. A tecla de atalho é o Ctrl Shift N. Se você usar o Microsoft Edge, que é o navegador agora, para substituir o Internet Explorer, Microsoft Edge, você vai ver que ele tem o mesmo núcleo do Chrome. A tecla de atalho também é Ctrl mais Shift mais N. Agora, se você usar o Mozilla Firefox, que é a navegação privativa, lá é chamado de navegação privativa, lá você pressiona Ctrl mais Shift mais P. Navegação privativa. Aqui, o Microsoft Edge é chamada de in-private ou in-private, privado. O Google Chrome é chamado de anônima e aqui é chamado de privativo. Então, muito bem, quando você navega, pessoal, o que ele não vai salvar? Verdade que ele não salva o histórico de navegação. Ele também não salva o histórico de download. Então, ele não salva histórico de downloads. Então, o histórico de downloads não fica, é descartado, não fica registrado, é descartado. Cookies também é descartado. Arquivo de download, agora olha só, aqui ele não está falando histórico, está dizendo o seguinte, olha, eu baixei algo no meu computador. Se eu estou navegando privado e eu fecho a tela de privado, ele vai descartar esse arquivo? Claro que não. Esse arquivo é meu. Imagina que eu entre eu pego um computador de um amigo meu, de uma amiga minha, e aí eu quero baixar o edital, por exemplo, do Banco do Brasil, lá no site da Sesgran Rio, ou quero baixar o site do Corpo de Bombeiro Militar do Tocantins, no site do Sebrasp. Aí eu baixei no meu pendrive. Se eu estivesse navegando convencionalmente, ficaria o histórico de downloads do que eu baixei na minha máquina, ou seja, no caso do que eu baixei na minha unidade de disco.
E aí, agora, o que aconteceu? Eu estou navegando privado. Será que aquele histórico do que eu baixei vai ficar registrado? Não. Histórico de navegação, histórico de downloads não fica. Agora, o arquivo que eu baixei, o edital em PDF que eu baixei, fica na unidade de disco. Então, o que ele vai descartar? História de navegação e cookies. Tenha muito cuidado, pessoal, que a palavra cookies está caindo muito em concurso. Inclusive, caiu agora recentemente no INSS. Caiu essa frase aqui, ó. Cookies podem salvar configurações dos usuários em um arquivo armazenado no computador desses usuários. Correto? Ela vai salvar as configurações dele. Carrinho de compra, nome do usuário, tudo isso aqui fica registrado. Então, muitas das vezes, pessoal, devido a isso, os cookies eles são comumente relacionados a caso de violação de privacidade na web. É por isso que se criou a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Muito bem, aí você pode ou não aceitar aqueles cookies. Então, os cookies são pequenos arquivos, grave essa frase aqui que eu tirei da do Tecmundo, ó, interessante. Ó. Os cookies são pequenos arquivos criados por sites visitados e que são salvos aonde? No computador do usuário. Por meio de qual aplicativo? Tudo que você está navegando, ó, através do seu navegador, na pasta de cookies, na pasta relacionada a receber esses arquivos, ele vai armazenar esses arquivos no seu computador. Esses arquivos contêm informações que servem para identificar o visitante, seja para personalizar a página de acordo com o perfil ou para facilitar o transporte de dados entre as máquinas de um mesmo site. Então, quando você navega privado, esses cookies serão descartados. Então, gabarito aqui, letra C. Eu coloquei aqui a tela da navegação anônima, né, que é a tecla de atalho é Ctrl+Shift+N, do Google Chrome. No caso aqui, ó, você vai perceber o seguinte, ó, que ele fala assim, ó, o Chrome não salva estas informações. Ó, ele não salva histórico de navegação, histórico de downloads, ele não armazena cookies e dados de sites e nem informações que você inseriu em formulários. Ok? Então, basicamente é isso. Então, por isso que o gabarito realmente é a letra C. Então, vamos para a próxima questão. Quarta questão. A figura abaixo mostra um recurso da ferramenta Microsoft Word, que permite gerenciar citações em um documento. Esse recurso ele se encontra na guia ou aba chamado de referências. Então, você encontra ele na guia ou aba referências. Tudo bem? É lá que você encontra esse recurso. Então, aqui você tem um grupo chamado de citações, grupo, e aqui você tem as ferramentas desse grupo. Uma delas é esse recurso, inserir citação. Olha o que é que você vai perceber aqui, ó, que eu coloquei ativado aqui. Ó. Quando você clica nesse seletor, você vai perceber que você pode adicionar nova fonte bibliográfica. Você pode adicionar uma nova fonte bibliográfica que você queira citar. Então tá aqui, ó. Então ele pergunta: são opções disponíveis para o usuário ao inserir uma citação? Ó. Ou você adiciona uma nova fonte bibliográfica ou adiciona um novo espaço reservado. Então, o que nos interessa é a letra A, adicionar uma nova fonte bibliográfica. Beleza? Então, gabarito é a letra A. Então, vamos para a questão de número 5. A ferramenta, isso aqui, pessoal, eu vejo bastante nas provas do Instituto Legados, e é muito importante de ser utilizado na prática. Ó. A questão 5 diz assim: a ferramenta Microsoft Excel possui um recurso que permite aplicar cores às células, olha só, permite aplicar cores às células que correspondam a condições específicas, ou seja, ele vai aplicar uma formatação segundo condições. É um recurso dinâmico, onde a formatação é ajustada automaticamente, a formatação ó, é ajustada automaticamente conforme os valores forem alterados. A figura abaixo exibe algumas opções disponíveis para esse recurso, que é conhecido como, olha só, eu vou realçar regras, é baseado em regras, eu posso criar regras, eu posso limpar as regras, eu posso gerenciar as regras, posso criar várias regras de formatação. Então isso aqui é chamado de formatação condicional.
Então, olha só para que eu mostre para vocês tudo isso aqui de uma vez só na prática, vamos resolver essa questão 6, que caiu aqui recentemente no município de Irauçuba, no Ceará. Vamos lá. Só para quem não conhece Irauçuba, coloquei aqui as informações. Ó. Quem nasce em Irauçuba é chamado de irauçubense. Irauçuba é conhecida como a capital cearense da rede de descanso, né? Cidade muito plana, mas também ladeada por diversas montanhas, casas novas construídas e aparência de cidade tranquila. Tá aí, ó. A bela Irauçuba, tá bom? Vamos para frente. Então, voltando aqui, esse concurso foi realizado pela Consulplan para professor de ensino fundamental de matemática. Ó. O Microsoft Excel é um exemplo de programa de planilha eletrônica que oferece ao usuário funções voltadas para a realização de cálculos complexos e a construção de tabelas e gráficos. As versões mais recentes do programa suportam até 1.048.576 linhas e 16.384 colunas por planilha. Diante de uma planilha em branco, assinale a alternativa que descreve o atalho para que se chegue rapidamente na última coluna. Olha só, ele quer a última coluna, que ele disse que é a XFD, e isso é verdade. Ó. Vai de A a XFD. São 16.384 colunas. Então, observa que eu quero controlar para ir para lá, ó, setinha para lá. Então, é Ctrl mais a setinha para a direita. Tudo bem? Agora, se ele tivesse falado que eu parti da linha 1 e quero ir para a última linha, que é a linha 1.048.576. Eu quero ir da 1 para 576, de uma vez só. Então, aí eu vou controlar e utilizar a setinha para baixo. Ok? Só atualizar aqui, pessoal, porque aqui está faltando, na letra A, está faltando uma setinha para o lado. Eu vou, no seu material já vai estar certinho, tá bom? E aqui vai estar para baixo. Ficou faltando essas setinhas aqui. Então, olha só. De A até XFD, que é a 16.384, eu uso Ctrl setinha para a direita. Se eu quiser voltar, Ctrl setinha para a esquerda. Se eu estou na linha 1 e quero ir para a última rapidamente, Ctrl setinha para baixo. Se eu quiser voltar, Ctrl setinha para cima. Ok? Então, diante de uma planilha em branco, assinale a alternativa que descreve o atalho para que se chegue rapidamente na última coluna da planilha, ele deveria ter colocado estando na coluna A, né? Mas tudo bem. Então ele supõe isso aqui que ele está partindo de A para XFD. Vou controlar com setinha para a direita. Vou demonstrar aqui para vocês isso na prática. Então vamos para a prática agora. Então agora na tela do Excel, vamos praticar isso aí. Imagine que eu digite algumas notas dos meus alunos. Eu tenho aqui Maria, o Pedro e o José. Eu vou colocar aqui a nota 1, a nota 2 e a nota 3. Aí aqui eu vou digitar aqui 9, 10, tirou 8, 9, 5,5. Tirou 4,5, tirou 10, tirou 9. Eu vou fazer aqui uma média só para a gente praticar aqui. Vou botar total. Total, colocar aqui média. Ó, se eu quiser o total aqui, ó, eu posso aperfeiçoar isso aqui. Ó. Você vai fazer isso na sua prática, você seleciona, vai precisar um dia, você vai ver que você tem a opçãozinha onde você pode utilizar o separador de milhares. Ó. Quando eu clico em separador de milhares, ele coloca 2 casas após a vírgula. Pronto, então ficou bonitinho isso aqui. Agora, eu vou calcular o total. Para calcular o total, eu vou fazer uma soma. Vou digitar igual soma, abro parênteses, tanto faz maiúsculo ou minúsculo. Eu posso simplesmente selecionar isso aqui, ó, clicar, e ele já vai colocar os 2 pontos para mim. Ó. Da onde eu selecionei, ó, de B2 até C2, até D2, desculpa. Então, ó, de B2 até D2. Pronto. Já colocou para mim a soma de B2 até D2. Vou dar um Enter, ele vai me dar o total. Agora eu volto para a célula. Como isso aqui é chamado de célula
relativo, ó, existe uma relação da coluna e a linha, aonde na vertical a linha é alterada, ó, porque aqui na vertical o número se altera. Ó. Toda vez que eu vou aqui deslocando na vertical, quem é que está sendo alterado? O número. Então, eu vou dar um Enter nisso aqui e vou arrastar pela alça de preenchimento. Aí ele vai preencher seguindo aquele padrão. Pronto, então já somou dos meus alunos. Agora eu quero uma média. Eu posso digitar igual média, palavra média, abro parênteses e seleciono ó, de B2 até D2. Fecho parênteses, dou um Enter. Agora é só arrastar pela alça de preenchimento. Para deixar, eu posso colocar uma borda, ó, seleciono isso aqui, coloco uma borda. E todas as bordas. Pronto. Agora, olha só, eu quero que notas maiores ou igual a 7 fiquem azuis e as notas menores do que 7 fiquem vermelhas. Então, eu vou selecionar isso aqui e vou colocar o que ele apresentou na questão, que é a formatação condicional. Vou aplicar uma formatação se ele cumprir uma condição. Vamos lá. Então, a formatação condicional é o seguinte, ó, é baseada em regra. Que você está vendo, ó, regras de realce, é maior do que, é menor do que. Eu vou usar primeiro essa menor do que, ó, para poder a gente praticar todas. Ó. É menor do que. Aí ele abre para mim, ó, já tem um realce padrão. Está dizendo que vai ficar o preenchimento vermelho claro e texto claro. Só que eu não quero, eu quero modificar. Então eu vou vir aqui, ó, setinha, e vou em formato personalizado. Aí ele abre uma tela, eu vou dizer o seguinte, olha, eu quero que fique negrito e o preenchimento nenhum, né? Então eu quero que fique negrito e a cor eu quero que fique vermelha. Só isso que eu quero. Dou um OK. Dou um OK e tá aí, ó. Onde tiver nota vermelha, vai ficar. Onde tiver nota abaixo de 7, desculpa, vai ficar vermelho. Agora, eu vou lá em formatação condicional, eu vou criar minha nova regra, vou dizer o seguinte, olha, eu quero formatar as células e quando tiverem um valor da célula que seja o quê? Maior ou igual a 7. Maior ou igual a 7. 7 eu tenho que digitar. Agora eu vou formatar e aí eu vou dizer que vai ficar negrito e dessa vez vai ficar azul. Se não tiver o azul que você quer, você vai em mais cores, aí você procura o azul e satisfaz o seu visual. Dá um OK, dá um OK, dá um OK. Pronto. Agora, olha que legal. Ah, esse aluno recuperou, tirou 8. Ah, não, esse aluno tinha tirado 6. Esse aluno tinha tirado 6,6. Tinha tirado 5,4. 5,4 esse aluno aqui. Ah, não, ele recuperou, tirou 7. O José tirou 7. Ah, ela tirou foi 2. Aliás, tirou 3,3. Pronto, ó, já fica colocando e já soma para mim, já me dá o total, já me dá uma média. Tudo bem? Então, aqui a Maria, eu vou deixar sempre a Maria com 10, tá bom? E aqui eu vou deixar 7 para ninguém ficar reprovado, todo mundo passou de ano, tá bom? Então, basicamente é isso. Agora, como eu falei para vocês, se eu quiser me movimentar nessas células, você viu que a última célula, partindo de A, ele acaba o alfabeto, Z, e ele começa a combinar. A, B, A, C, A, D. Ó. Quando ele acaba o alfabeto aqui, ó, a última letra aqui, se você for observar, ó, A, B, A, C, A, D, até chegar em X, F, D. Você pressiona o CTRL, setinha para a esquerda. Para a direita, desculpe. Ele vai para a última. Se eu quiser voltar, CTRL, setinha para a esquerda. E volta. Bom, para a última célula que eu estava. Ó. Até você. É só ficar pressionando. Ó. CTRL, setinha para... Ele falou que a célula estava vazia. Essa aqui está preenchida, ele vai ficar engasgando em algumas aqui. Ele vai parar na última preenchida. Ó. Se eu sair de F, CTRL para a direita, ó, ele vai para a última. CTRL para a esquerda, ele vai para a última que tem preenchimento. Ó. CTRL de novo, ele vai. Só que na prova ele falou que estava vazio. Vou clicar aqui, ó. CTRL, setinha para a esquerda. CTRL, setinha para baixo, vai para a última linha. CTRL, setinha para cima e volta para A1. Ó. Se eu estou em A1, pressiono CTRL, setinha para baixo, vai para a última linha da coluna A. Mas vamos lá. Você vai ver aqui, ó, CTRL para a última, CTRL para cima e vai. Se eu estou aqui, ó, CTRL, quero ir para a esquerda, ó, ele leva a célula. Observe que está aqui, ó, A1. Se eu pressionar CTRL, setinha para a direita, e vai para o XFD. CTRL, setinha para a esquerda e volta para 1. CTRL, setinha para baixo, vem CTRL, setinha para cima. Com isso, nós marcaríamos a letra A. Com essa demonstração prática, nós marcaríamos a letra A.
Deixa eu só atualizar aqui, para aparecer como estava lá na prova. Beleza, então você vai marcar realmente a letra A. Tudo bem? Então aqui ele queria chegar rapidamente na última coluna da planilha, coluna XFD, que é a coluna 16.384. Ctrl setinha para a direita. Tudo bem? Então, pessoal, vou encerrar esse bloco de aulas por aqui. Espero que vocês fiquem bem. Não esquece de curtir, apertar o sininho, compartilhar e comentar. Eu agradeço a colaboração de vocês, tá bom? Então finalizamos aí mais uma bateria de questões. Espero que você tenha entendido. Espero que você pratique e utilize isso tanto na prática como no dia da prova, porque isso aí vai ser importante, tudo bem? Eu acredito que você consegue alcançar seus objetivos se você treinar bastante. Então, espero ver você no próximo bloco de aula.